no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, abra em Efésios 5, do 15 ao 21. Efésios 5, 15 ao 21. A transformação das nossas vidas, ela só acontece através da palavra de Deus, pelo Espírito e pela vida. Então eu não consigo transformar a sua vida, é impossível querer transformar a mim mesmo e muito menos você. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus buscam alguma transformação, porque de alguma forma ou outra, todos nós precisamos do Senhor, mesmo você querendo ou não. Sabe por quê? Porque a sua origem, de onde você veio do coração de Deus. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Hoje você tem um nome, mas não é um nome só de João, Maria, José, não é isso. Você é conhecido pelo Senhor. O Senhor já sabia que você existiria, já sabia todos os seus caminhos, já sabia também que muitas vezes você iria se entristecer. Não que ele desejava isso, mas ele já tinha um plano traçado para a sua vida. Ele já tem algo planejado ao seu respeito, e ele tem pensamentos não de mal, mas de paz ao seu respeito. Então o Senhor, o que eu quero dizer com isso, é que ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é cumprido dentro da igreja, mas ele só vai ser cumprido quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, porque ela é a única coisa que nos transforma, é a única coisa que nos revela o Senhor Jesus. Então o que nós vamos falar aqui nessa noite é a respeito da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos revelação, ou seja, não sei se você já teve essa experiência, eu gostaria que você participasse comigo aqui, falando amém, glória a Deus, aleluia, misericórdia às vezes, mas gostaria que você participasse comigo. Não sei se algum dia você já ouviu um versículo bíblico, ou um pastor falando, ou alguém mesmo, um vizinho seu, falando da palavra de Deus, e aquilo de repente tocou no seu coração de uma forma diferente. Você já teve essa experiência? Quantos já tiveram? Você ouviu uma frase no Facebook ali da palavra de Deus, de repente aquilo tocou de uma forma diferente. É o Senhor falando com você. Quando o Senhor fala com você, acontece algo dentro. A gente não consegue explicar. É que nem o Wi-Fi e a internet. Você sabe usar, amém, irmãos? Quantos sabem usar aqui o Wi-Fi, a internet, aleluia, o Facebook, Twitter, tudo, você usa. Mas você não sabe como é que funciona de fato. As coisas dos céus não são diferentes. Você sabe como é que funciona. Você sabe sentir a presença de Deus. Você sabe quando o ambiente está diferente. Você sabe quando Deus fala com você. Embora você não saiba muitas vezes como funciona, mas você sabe, Deus falou comigo. E nessa noite, Deus vai falar com você. Amém? E é pela palavra que Ele fala. Eu estou aqui só como um canal de Deus, para que você ouça a verdade, ouça a palavra e você saia cheio de fé. Não é fé para você sair daqui falando, tudo vai dar certo, aleluia, glória a Deus. É uma fé em uma pessoa chamada Jesus. A sua vida não depende de leis e normas que eu coloco aqui para você e falo, olha, você deve fazer isso, isso e isso e você será bem-sucedido. Agora, de fato, pode acontecer que você seja muito bem-sucedido quando eu dou 10 passos para você ser bem-sucedido. Mas a sua vida não vai mais depender de Jesus. Vai depender das 10 coisas que eu vou falar para você e Jesus fica onde? Então não tem sentido eu colocar leis e normas, sendo que o nosso relacionamento não é com um pedaço de papel somente. Nosso relacionamento deve ser com Jesus. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, é diferente. Então não é mais 10 regras, é a vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade que eu venha no culto nessa noite? Quantos concordam comigo? É da tua vontade que a minha família seja salva? É da tua vontade que minha família seja curada? É da tua vontade que eu prospere? Então, se é da vontade de Deus, sim, vai lá, faça o que tem que fazer. Mas que você seja guiado tudo pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. Efésios 5 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui é Paulo falando aos Efésios, que é uma igreja, então é a carta aos Efésios que Paulo está falando, e está dando uma orientação para a igreja de Efésios, que é uma orientação para mim e para a sua vida também. E aqui Paulo fala assim, olha,
Vede prudentemente como andais, ou seja, olha como é que você anda, como você caminha, como você tem procedido com a sua vida. Não como nécios, né? Não como insensatos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Se você está acompanhando os nossos dias de hoje, pós-pandemia e muitas coisas acontecendo, você consegue enxergar que os dias são maus. Aliás, muitas coisas que você passa, muitos dias você tem dias maus. Quantos aqui nessa semana já tiveram dias maus? Às vezes o carro quebrou, aconteceu alguma coisa na família, às vezes você bateu o seu dedinho na quina da cama e foi um dia mau, um dia péssimo. Você tem que acordar amanhã na segunda-feira para trabalhar, misericórdia, é um dia mau também, né? Quem que gosta de acordar segunda-feira às 6 horas da manhã? Mas acontece, aí você precisa acordar e você passa muitos dias maus. E o que Paulo orienta aqui? É para que você enxergue, você veja e perceba. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não percebem os dias passando. Hoje eu tenho 32 anos de idade e muitas vezes não enxerguei a minha vida passando. E quando eu fui ver, eu já tinha 20, 30 e agora eu tenho um filho também. E quando você não enxerga essas coisas, você passa o tempo e você parece que não fez nada de tão relevante assim. Você olha para trás e vê, puxa, o que aconteceu com a minha vida? Eu não vi. O que eu aproveitei de tudo? Você até teve momentos bons, muitos momentos ruins, alguns momentos de alegria e tristeza, mas você acabou não enxergando. E aqui, Paulo orienta, vede prudentemente como você anda, enxergue a maneira como você está vivendo, porque os dias são maus. Muitas vezes nós queremos encobrir os nossos dias com coisas, né, que são supérfluas, que de repente não faz tanta diferença na sua vida, e quando você vê, o tempo passou. Você perdeu muito tempo em coisas alheias, em coisas que não valiam tanto a pena. E eu estou falando não só de internet, estou falando muitas vezes de relacionamentos que não te levam a nada. Relacionamento com pessoas, relacionamentos entre cônjuges também, né? Que são conversas, coisas que não levam a nada e não tem futuro algum. Então, Paulo está falando o quê? Veja como que você anda. Como é que você está procedendo com a sua vida? Que lugares nós temos frequentados? O que nós temos ouvido? O que nós temos nos alimentado, tanto naturalmente e espiritualmente? Você sabe que a vida com Deus não é só uma vida espiritual. Paulo também se preocupava com Timóteo acerca do estômago dele e orientava ele a tomar vinho. Então, a saúde, tanto física e espiritual, na minha e na sua vida, ela é muito importante. Quantos irmãos são fitness aqui? Tem uns irmãos aqui que fazem crossfit, né? Dá um glória a Deus os caras que fazem crossfit aqui. Eles estão fazendo exercício, estão fazendo bem para a sua saúde. Se você anda, caminha, anda de bicicleta, faz parte. Meus irmãos, faça que é muito bom. Porque se eu correr daqui até outra esquina ali, você pode me pegar no meio do caminho, porque não vai dar muito certo não. Eu estou meio sedentário. Então, saúde faz parte também da vida cristã. Só que além disso, a vida espiritual minha e sua, ela precisa ser também exercitada, precisa ser alimentada também. Então, tudo que você come espiritualmente, tudo que você enxerga, você ouve, você vê, você assiste, tudo isso te influencia. Agora só você analisar como é que nós temos andado nos nossos dias. Ou seja, o que você tem ouvido nesses dias? O que você tem visto nesses dias? Tudo aquilo que entra de informação na sua vida, isso te influencia para a vida ou para a morte. Você já ouviu notícias ruins nessa semana? O que acontece quando você ouve lá no canal do Datena? Porque lá realmente é para isso mesmo, né? Para colocar notícia ruim. Mas se você ouve 24 horas da Datena, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? Você vai achar que você vai na esquina, você vai ser assaltado e morto. Você vai andar na rua, você vai achar que você vai tropeçar, bater a cabeça e vai morrer. Então, toda hora, se você só ouve de morte, o que vai acontecer na sua vida? Morte. Agora, se você se alimenta de vida, busca da vida, ouve de vida, qual que você acha que vai ser a consequência? Vida de Deus em você. Se você só ouve palavras de morte, você não pode, você não consegue, você é um infeliz, você é um fracassado, você não consegue. É impossível Deus ter um trabalho. Eu não consigo um emprego, faz 3 anos que eu estou tentando e eu nunca consigo. O que você acha que vai acontecer com a sua vida? Jamais você vai conseguir um emprego,
porque aquilo que você declara é aquilo que você tem. É por isso que eu declaro que nós vamos ser uma igreja de centenas de milhares. É por isso que eu declaro que na sua família, a sua família vai ser salva. É por isso que eu declaro que na sua vida você vai ser transformado, é pela palavra. E eu preciso de declarar, porque se eu não declarar, ninguém vai declarar por mim, nem muito menos por você. E é por isso que nós somos privilegiados em orar. Porque aquele que ora está declarando, aquele que ora está liberando a palavra. E quando você libera a palavra, você libera a vida. Agora, se você só libera a morte, infelizmente, é isso que nós vamos ter. E é por isso que você precisa de ouvir vida. E então Paulo orienta a maneira como nós andamos. Continuando. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurei compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou degradação, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os dias são maus. Aquilo que eu me alimento, aquilo que eu tenho, aquilo que eu declaro é aquilo que vai ser na minha vida. E Paulo orienta a nós buscarmos a vontade de Deus e também a nós ouvirmos e nos enchermos do Espírito. Como assim? A vontade de Deus, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Você deseja para a sua vida coisas boas? Quantos desejam? E coisas perfeitas? E coisas agradáveis? Então você deseja a vontade de Deus, amém? Quando você deseja a vontade de Deus, você precisa se sujeitar à vontade de Deus. Só que quando você se sujeita à vontade de Deus, significa que a vontade dele é melhor que a minha. E para mim sujeitar à vontade dele, o que tem que acontecer com a sua vontade? Ela tem que ser tirada. Então, na vida cristã, muitas vezes, você vai fazer coisas que você não gosta, mas em prol daquilo que Deus gosta em seu favor. O Senhor, Ele quer te abençoar. Quantos querem ser abençoados por Deus? O Senhor, Ele já te ama. Quantos querem ser amados por Deus? O Senhor, Ele já perdoou os seus pecados. Quantos querem ter seus pecados perdoados? Há 2000 anos atrás, Ele já perdoou. O Senhor, Ele quer restaurar o seu casamento. O Senhor, Ele quer curar os seus filhos. O Senhor, Ele quer tirar todo esse sentimento de depressão e de morte que você tem. Porque essa é a vontade do Senhor. Só que muitas vezes nós tiramos essa vontade de Deus, sabendo que é boa, perfeita e agradável, para fazer a nossa. Hoje tem culto, mas acho que vou ficar em casa porque eu estou cansado, ou porque tenho outro compromisso. Hoje, acho que não vai dar tempo de eu ler a palavra, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer outras coisas. Muitas vezes você vai estar diante de escolhas que você vai precisar fazer, de ouvir da vida ou não. Então nessas escolhas você vai precisar fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Veja que eu não estou falando para você o certo e o errado. Eu só estou falando, é vontade de Deus ou não é vontade de Deus. Então enxergue na sua vida a maneira como você tem procedido com seus filhos, com a sua própria vida, porque Deus, Ele quer o seu bem. Ele tem sonhos para a sua vida, tem coisas a fazer para você. Mas e eu e você? Nós queremos ou não que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas? Se eu e você queremos, então nós precisamos ouvir essa vontade. Agora, como é que eu ouço da vontade de Deus? É nos enchendo do Espírito. Repita comigo assim: eu preciso me encher do Espírito Santo. Na sua vida você ouve muitas coisas, você aprende muitas coisas, você se enche de muitas coisas. É ou não é? Quando você vai na escola, quantos aqui estão na escola? Faculdade e trabalho? E aqueles que vão ter um trabalho? Tudo que você faz, tudo que você vê, você está se enchendo de alguma forma. Você querendo ou não. Só pelo fato de você acordar, você já está se enchendo de alguma coisa. Agora, a palavra de Deus nos orienta a nos enchermos do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos sabiam disso? Amém? Então, não é que são 3 deuses. É um Deus só.
mas ele se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode ver claramente em João 14. É o que nós vamos ler nessa noite. Em João 14, está falando, Jesus, ele está quase indo para a cruz, cumprindo o seu propósito para morrer ali por nós. E ali ele dá então algumas direções, orientações para os seus discípulos, acerca das coisas que vão acontecer, ora por eles também. E aqui em João 14 você ouve falar a respeito do Espírito Santo. Nós conhecemos Deus Pai, nós conhecemos Jesus, mas poucos conhecem Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade, só que ele não é, como muitos pensam, um poder. Não é, então, uma pomba somente, não é uma luz ou um fogo, ainda que sejam símbolos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus e como Deus Pai, e os três formam um só Deus. E sabe de uma coisa? Deus habita dentro de mim e de você. Todos aqueles que receberam Jesus na sua vida, tiveram essa oportunidade de declarar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, receberam a vida de Deus. E o Espírito Santo já habita dentro de nós. É outra coisa também que o mundo não tem. Abra lá em João 14, 17. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, o mundo, ele não recebe. Porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui é Jesus falando para os discípulos, porque ele ainda não tinha ido para a cruz e o Espírito Santo ainda não havia descido. Mas então, hoje, o Espírito Santo já habita no meio de nós. Então, a promessa que havia nessa época aqui, ela já está cumprida na minha e na sua vida, e o Espírito Santo já reside em meio de nós. Mas qual que é a importância e qual que é a razão de eu querer buscar o Espírito Santo? Porque se você não buscar o Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus ou faz a vontade da terra? A vontade de Deus. Amém, irmãos? Quantos concordam? Erga suas mãos, participa comigo. Amém. Obrigado. Para eu não ficar sozinho. Não me deixe sozinho aqui não. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele quer fazer a vontade de Deus Pai. E qual que é a vontade? As nossas vontades. As nossas vontades é fazer a vontade de Deus ou as nossas vontades é fazer a própria vontade? Qual que você acha que é maior? É a nossa própria vontade. Porque imagina, num domingo, essas horas, nesse friozinho, você tomando um chazinho com pipoca, ou o que você gosta, assistindo uma Netflix ali, ou o que seja, na sua cama quentinho, é muito melhor, não é verdade? Para a sua carne, para a sua vontade. Você concorda comigo? É muito melhor. Ou se você tivesse qualquer outro lugar ali onde você estivesse confortável. E essa é a vontade que nós temos. Então, se nós não nos enchermos do Espírito Santo, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai pender somente para as coisas da sua vontade. E então, sabe o que acontece? Se você não se enche do Espírito, o que vai te encher? Morte, suas próprias convicções, as suas próprias deduções, aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, a respeito dos outros, da sua vida. E muitas vezes o que nós pensamos da nossa própria vida é o seguinte: minha vida nunca mudou mesmo? Para que eu vou fazer alguma coisa? Ele nunca vai mudar, no caso dos meus filhos, do meu pai, eles nunca vão mudar, para que eu preciso ser diferente? E a sua esperança, ela acaba morrendo, porque você está se enchendo apenas das suas próprias coisas. E é por isso, então, que o Senhor nos convida nessa noite a nos enchermos do Espírito. E pasme, o Espírito já habita em você. Se o Espírito já habita em você, o que você precisa fazer? É só se encher dele, se encher da vontade dele, se encher da presença dele. Quantos desejam fazer nisso nessa noite? Amém? Aleluia. A palavra está querendo escapar da minha mão nessa noite. Lá em João 16:33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor está falando que no mundo, o que nós vamos passar? Você já passou aflições nesse ano?
Misericórdia, Deus me livre. Só dá aflição na minha vida. O resumo da minha vida, aflições. A plaquinha da minha casa está aflições, bem-vindo. Né? Então, muitas vezes você vai passar mesmo por aflições. E o próprio Jesus está falando. No mundo, vocês vão passar por aflições. Mas o que ele fala? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele já venceu por você as aflições. Só que nós, eu e você, ainda estamos no mundo. O Senhor vem nos buscar, glória a Deus. Só que eu e você ainda estamos no mundo e nós vamos passar por aflições. E se eu e você não estivermos cheios do Espírito Santo, as aflições vão tomar conta da sua vida. Então eu quero aqui dar algumas considerações a respeito do Espírito Santo e depois compartilhar 5 motivos para nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Sabendo que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Sabendo que o Espírito Santo, ele habita em você. Sabendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele também tem sentimentos. Sabe o que significa quando você tem o Espírito Santo? Significa o seguinte: a sua vida nunca mais vai ser uma vida solitária. A sua vida nunca mais vai ser uma vida sozinha. Muitas vezes nós buscamos nos preenchermos com relacionamentos. Só que relacionamentos que você só quer preencher um vazio que tem um buraco enorme dentro de você. Só que esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele separa pessoas em nossas vidas para nos abençoar. E o Senhor já separou, no caso, se você tem o desejo de casar, o Senhor já separou uma pessoa para você. Mas você não vai saber disso se primeiro você não saber que tem o Espírito Santo junto com você. Porque a sua tentativa de ser feliz, quantos querem ser felizes? Porque a nossa tentativa de ser feliz, ela vai se basear somente nos nossos relacionamentos, quando nós buscamos pessoas. Não só pessoas eu estou falando, às vezes são objetos, coisas, circunstâncias. Essas coisas, elas nos tiram do foco principal e acabamos esquecendo que já tem uma pessoa do nosso lado que jamais vai te abandonar. E ela se chama Espírito Santo. Jesus, ele veio em carne. E quando ele subiu de novo aos céus, ele deixou o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que ele jamais te deixaria, jamais te abandonaria. Então você que se sente sozinho, sente ansiedade, depressão, falta de sonhos, tem o Espírito Santo na sua vida, que ele vai te restaurar todas essas coisas. Quando você estiver ajoelhado no chão, ou no travesseiro ali chorando lágrimas que só você sabe, saiba que tem uma pessoa do seu lado lá e dentro de você que tem sonhos para a sua vida, que tem oportunidades para te dar, que é fazer a vontade de Deus, que é estar ali na presença do Senhor. O Senhor, ele tem isso para a sua vida. Quantos desejam isso? Então tenha bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. E o Espírito Santo, além de habitar em nós, ele também é aquele que nos convence. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não preciso falar para você o que é pecado, ou se você é pecador ou não, porque a sua própria consciência te acusa. A sua própria consciência, quando você faz coisa errada, você sabe que você está, entre aspas, de mal com Deus. Deus não está bem na foto com você. Né? Porque você sabe muito bem o que é pecado. E eu não preciso te convencer disso. O próprio Espírito Santo, é Ele quem te convence da justiça, do pecado e do juízo. Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é pecado ou não. É Ele quem te conduz. Então não preciso falar para você que matar é errado, porque na sua própria consciência, e até os homens condenam isso. Mas o Espírito Santo, quando você não sabe o que fazer, ele vai lá e te fala: olha, essa é a vontade de Deus. Então você não precisa se preocupar com o pecado. O pecado já não é mais problema no nosso meio. Porque muitas vezes nós tentamos até nos aproximar de Deus, mas sabemos: eu sou tão pecador, eu não consigo, não dá, porque eu fiz isso, na minha vida fizeram isso também, e eu pratiquei isso, e o seu relacionamento com Deus fica vetado por conta dessa consciência. Mas o véu já foi rasgado, os seus pecados já foram pagos, você já foi perdoado. Hoje você pode recorrer a Deus quando você quiser, porque o pecado não é mais problema. O problema, sabe o que é? O problema é simplesmente você abrir o coração. Quando você abre o coração para Jesus, não tem pecado que segure, não tem pessoas que possam te segurar, não tem condenação mais na sua vida, porque Jesus, ele já pagou o preço. Na cruz ele falou assim, está consumado, está encerrado.
game over, acabou. Então os problemas que haviam a respeito do pecado que gera a morte, acabou. Então na sua vida, a aproximação de Deus, ele vem pela graça de Deus concedida na cruz, que hoje nos deu liberdade para nós vivermos uma vida com Jesus próxima com Ele. Não é mais com um véu na minha frente, não é mais com um sacerdote lá que vai me representar. Sabe por quê? Porque Ele já pagou todo o preço e hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Antigamente, tínhamos que ir para o templo para adorar a Deus, mas hoje o templo é você. Hoje você pode adorar a Deus. E hoje nós temos o privilégio, que muitos países não têm, de nos reunirmos como igreja para adorar ao Senhor. Eu sei que você pode orar na sua casa. Eu sei que você pode ler a Bíblia na sua casa. Eu sei que você pode buscar a Deus na sua casa. Mas o Senhor, Ele é um Deus que separa pessoas para estar do seu lado e que se chama igreja. O cabeça é o Senhor Jesus e o corpo é a igreja. Não tem como a igreja ficar sem corpo e muito menos sem os membros. Então você não vai ver uma mãozinha que nem a família Adams andando por aí. Isso é anomalia. E é por isso que igreja se é junto com o corpo. E é por isso que nós nos reunimos como corpo. Porque a vida de Deus que você recebe aqui é diferente da que você recebe sozinho. E é muito melhor quando você recebe em unidade. Você vai ter os seus momentos sim com Deus. Mas é muito bom quando nós nos reunimos como corpo, porque é dentro do corpo que a vida ela flui. Aqui, pessoas vão poder orar por você. Aqui, você vai poder ser usado pelo Senhor para abençoar também. Então, não sou eu que vou ficar orando somente. Todos nós temos o Espírito Santo e todos nós podemos orar. Todos nós podemos repreender a Satanás. Todos nós podemos ordenar as circunstâncias e elas acontecerem, porque o próprio Deus habita dentro de você. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa que te convence da justiça, do pecado e do juízo, e ela habita em nós, ele habita em nós, e nós podemos ter uma medida cheia ou uma medida vazia do Espírito Santo. E, aliás, como é que eu sei se eu tenho uma medida cheia ou vazia do Espírito? É só você olhar para a sua vida, como é que você tem respondido às circunstâncias. Diante de uma dificuldade, qual que é a primeira coisa que nós falamos? É murmurar, reclamar, e culpar um, e culpar outro, culpar circunstâncias, e no final é que nem Adão. No final a culpa é de Deus, né? A mulher que tu me destes, né? Quem que deu a mulher para Adão foi Deus. Então no final muitas pessoas culpam quem? A Deus. Então, essa é uma maneira de você ver se você está cheio ou não. Quando só há murmuração, quando você só olha para si, então provavelmente você não está cheio do Espírito. Mas pessoas cheias do Espírito, diante de uma circunstância ruim, o que elas falam? Glória a Deus. Meu carro quebrou hoje, mas glória a Deus que eu tenho um carro para quebrar. Porque muitos não têm carro, andam de ônibus, estão a pé. Glória a Deus porque hoje eu tenho uma bicicleta. Né? Porque muitas vezes as pessoas olham que tem uma bicicleta, mas vê o outro que tem um carro. E fica desejando o carro e desprezando a bicicleta. Mas saiba que tem poucas pessoas que têm bicicleta. Então nós somos privilegiados por aquilo que nós temos. E se você anda a pé também, glória a Deus pela sua vida, porque muitos não andam a pé, muitos não conseguem andar, muitos estão na cadeira de roda, usam muletas, então você precisa enxergar de uma maneira diferente, e quem faz você enxergar isso, sabe quem que é? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele te leva a te agradecer, mesmo que você tenha aquela simples comida, que a simples comida é a melhor comida que tem, que é a comida de casa, ainda que você tenha, entre aspas, só aquilo, você pode agradecer. Senhor, obrigado por esse alimento, porque tem gente que não tem mesmo esse alimento, mas eu tenho o arroz, o feijão, o bife, farofa, deu até fome agora, e a salada também, e a sobremesa, glória a Deus pelo tangue que hoje eu posso tomar. Então, pessoas cheias do Espírito Santo têm uma ótica diferente, olham para a sua vida e falam assim: Senhor, obrigado pela minha vida, pelos meus filhos, pela vida que eu vivo, ainda que eu sei que isso aqui não é o melhor de Deus para mim, mas eu sei que o Senhor tem o melhor de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo não ficam olhando para trás. Pessoas cheias do Espírito olham para frente. Hoje, você não pode, na sua visão, você não tem muitas coisas. Mas quando você olha para Jesus, você fala: meu Deus, Ele é rico. E Ele tem coisas boas preparadas e reservadas para mim. E é por isso que eu vou prosperar nesses dias. Hoje, nós estamos no dia 6 de novembro. Quantos viram o ano passar? Passou que voando, não é verdade? E o que nós fizemos? O que você fez da sua vida? O que você
que você conseguiu ou o que você deixou de conseguir. Não estou falando só a respeito material, não. Estou falando a respeito da vida com Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, fala, puxa vida, o que aconteceu com a minha vida? E hoje nós podemos agradecer, porque no dia 6 de novembro, nós estamos aqui em milhares e milhares de pessoas reunidas num culto. E hoje nós estamos aqui, você tem a sua família, você tem a sua saúde, você tem a sua vida, você tem pessoas ao seu redor que querem o seu bem, ainda que as circunstâncias estejam ruins. Eu sei que Deus tem preparado coisas boas para a sua vida. Amém? E pessoas cheias do Espírito Santo olham dessa forma. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem sonhar, mesmo quando um governo que parece não ser muito legal, assume o controle. A sua esperança não está num governo, muito menos num presidente. Ainda que tenham só duas opções, não está esperança nenhum nem outro. A sua esperança está no Senhor. Então os seus olhos não precisam estar nessa terra. Os seus olhos precisam estar no Senhor. É Ele quem te guarda. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra nós vamos. Não sei se esse ano você perdeu parentes, perdeu familiares. Eu perdi familiares, perdi parentes também, mesma coisa. Mas a minha esperança, ela não está nisso, em coisas que vão passar. Governantes vão passar, pessoas vão passar, tudo vai passar. A única coisa que vai ser eterna são as nossas vidas, mas não a vida na terra. É uma vida que Deus já preparou para mim e para você. É nisso que os seus olhos precisam estar. Agora, quantos enxergam dessa forma? Que Deus tem preparado coisas boas para você, e ainda que aconteçam muitas coisas ruins, o Senhor ainda tem planejado coisas boas ao seu respeito. Ele tem planos bons, e o Senhor tem um futuro próspero e abençoador para a sua vida. Quantos recebem disso? Então, eu quero te dar 5 motivos para nós, eu e você, nos relacionarmos com o Espírito Santo. O primeiro motivo está em João 14, no verso 17. João 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em nós. A primeira coisa é que ele está reservado somente aos filhos de Deus. Se sinta alguém, como é que eu posso falar? Não beneficiado, mas muito melhor do que privilegiado. Muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo. Muitas pessoas muito menos conhecem a Deus também. Mas hoje eu e você podemos falar e ouvir a respeito do Espírito Santo. É coisa que o mundo lá fora não tem. E hoje você tem. Você tem esse privilégio de poder ter o Espírito Santo junto com você. Quando você tem o Espírito Santo, essa consciência de que Jesus é com você, fica muito mais fácil batalhar pela sua família. Fica muito mais fácil batalhar pelo seu casamento, batalhar pelos seus filhos, batalhar pelo seu futuro. Porque uma hora ou outra, a sua vida ela pode dar uma reviravolta. E se você não tiver o Espírito ou a consciência de que o Espírito Santo está com você, infelizmente, você vai dar crédito a pessoas, a outras vozes. Então, aquelas vozes que ficam com você assim, esse sonho aí, acho que não vai dar muito certo. Olha como é que está o nosso Brasil hoje. Olha como é que é a sua família. Você viu o que aconteceu com os seus tios? Então, aconteceu também com os seus irmãos, vai acontecer com você, provavelmente. Então, os seus sonhos e perspectivas de futuro, infelizmente, eles vão embora. Sabe por quê? Porque essa consciência do Espírito que nós deveríamos ter, nós não temos. E nós nos sentimos muito abençoados, privilegiados em poder ter o próprio Deus dentro de nós. Você tem o próprio Deus dentro de você. Isso é um grande privilégio. O dia que você estiver alegre, o Senhor ele se alegra com você. Mas o dia que você estiver mais triste na sua vida, Ele também vai estar com você. Não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser irmãos, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, é a nossa própria família que se volta contra nós. São as pessoas mais próximas que vão te machucar. Porque o diabo não vai usar pessoas de longe para te acusar e te falar coisas. Vão te usar pessoas perto, porque as de perto é a que mais machucam. As de perto é a que mais te ferem. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que Deus ele tem preparado coisas boas para você. E então ele vem com setas na vida da sua família para usar de parentes próximos, filhos, pais, irmãos, cônjuges,
para poder te ferir e tirar do propósito de Deus. O Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida, um caminho. Esse é o caminho. E o diabo, ele vem com setas na sua vida, usando pessoas ao seu redor para poder te tirar do caminho. E de você não ter a consciência de que o Espírito de Deus é com você. E então, você se sente abandonado, sozinho. Esse é o pior sentimento que existe. E tanto também é a rejeição. Pior ainda que o abandono é a rejeição. É quando você tem pessoas do seu lado, mas as pessoas, elas te rejeitam, te desprezam, te ignoram. É o pior sentimento do mundo. Mas tem alguém que está com você que jamais vai te abandonar, jamais vai te rejeitar. E essa consciência que você precisa ter, de que Deus, Ele é comigo o tempo todo. E o Espírito Santo é com você. Amém? Primeira coisa. A segunda, verso 17 ainda, Ele sempre nos leva para a verdade. Tem algumas coisas na palavra de Deus que são muito claras a respeito da verdade. Mas tem outras coisas que, de repente, na sua vida, você vai precisar tomar decisão e escolher caminhar ou não na verdade. Por quê? Porque tem coisas que não são explícitas na Bíblia. Então, você vai precisar ser guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo, ele sempre vai te conduzir para a verdade. É o Espírito Santo que te fala e te convence de que o que eu falo quando Jesus morreu na cruz por você, para morrer pelos seus e os meus pecados, é verdade. Isso só é testificado através do Espírito. Então, as coisas que eu falo a respeito da palavra de Deus, só o Espírito da verdade é que vai testificar o seu coração. Então, tem coisas na Bíblia e na palavra de Deus que quando eu falo, quem vai te trazer a verdade é o Espírito Santo. Então, essa pessoa chamada Espírito Santo, ela vai te conduzir sempre para a verdade. Só que, se você não estiver cheio do Espírito Santo, a verdade pode ser um sofisma. É uma mentira que pode ter cara de verdade e você ser enganado. Então, quando nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, a verdade, ela sempre vai permanecer. Quando eu falar para você que seus pecados estão perdoados, a verdade que o Espírito Santo vai gerar uma convicção. É verdade, meus pecados são perdoados. Quando o paralítico, em Marcos 2, ele foi curado, ele não foi só curado de ser paralítico, mas ele foi salvo, porque teve os seus pecados perdoados. Eu estou contando essa história para você, mas quem te convence se é verdade ou não, quem que é? É o Espírito Santo. Está na palavra. Eu estou falando para você, às vezes você até conhece, mas às vezes você não conhece essa passagem. Porém, o Espírito Santo sabe. E então, ele te conduz à verdade. E ele fala que no seu coração é verdade o que ele está falando, que os seus pecados estão perdoados. Quantos creem nisso? Amém? A verdade, ela é sempre direcionada pelo Espírito. Então, se por acaso eu falar algo que não seja da verdade de Deus, o Espírito Santo vai te ensinar também, vai te conduzir àquilo que é verdade. E é por isso que quando você lê uma passagem bíblica, vê algum pastor falando, ou uma outra pessoa, uma frase na Bíblia, ou numa parede, aquilo queima no seu coração como uma verdade. Fala, aquilo realmente é para mim. O Deus me amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor não tem só uma vida eterna para mim, tem uma vida em abundância. Porque o diabo vem para matar, roubar, destruir, mas o Senhor vem me trazer vida, e vida em abundância. Quando eu falo essas coisas a respeito da palavra de Deus, a verdade que habita em você, ela testifica, isso que ele está falando é verdade. Por quê? Porque o Espírito da verdade habita em você. Então, se você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, fale com o Espírito Santo. Fala, Senhor, é verdade isso que ele está falando? É verdade, é isso que eu estou pensando? É verdade aquilo que eles estão praticando? E o Espírito Santo vai falar com você. Não se limite no seu relacionamento com o Espírito Santo. Fale com ele como se você falasse com um amigo também. Fala, eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo na minha vida. Me ajuda, estou em desespero aqui, me ajuda nesse negócio aqui. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Aleluia. Terceira coisa. Ele é nosso consolador, versos 16 e também 26. Verso 16. Eu rogarei ao Pai. Aqui, então, é Jesus falando com Deus Pai. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É muito bom quando nós, nos nossos piores dias, nós somos consolados. No momento de luto, você já foi consolado nesses momentos? Ou então você teve uma perca muito grande e teve alguém que te consolou? Você já teve essa experiência?
Alguém veio, te deu aquele abraço, te deu aquela palavra, falar, meu, eu estou com você. Assim é o Espírito Santo. No momento de mais angústia da sua vida, Ele é o Consolador. A própria palavra fala, Ele é o Consolador. Então, o que você precisa de mais na sua vida? Você não precisa necessariamente de uma pessoa do seu lado. Ainda que a vida com Deus seja feita de pessoas, não necessariamente você precisa de alguém para que você seja consolado, ou precisa de um relacionamento para que você seja feliz. Tudo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa em Deus, estão contidas no Espírito Santo. Nos momentos que você estiver como igreja, o Espírito Santo vai falar com você. Mas nos momentos que você estiver sozinho, Ele também vai falar com você. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Ele é tipo o OLX. Quando já ouviram da OLX? Não vai se desapegar de você. É muito o contrário do OLX. Ele vai se apegar na sua vida, e quando você tiver dúvidas a respeito da palavra, Ele vai lá e falar, não, isso aí não. Então, todas as vezes, quando você se incomodar, de repente, de você não querer vir para o culto, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Vai lá, filho, você sabe que vai ser bom. Aí você fica discutindo dentro de você. Ah, não, mas tá bom aqui, mas vai, você sabe que é bom. Eu tô falando para você ir. Fala, não, Senhor, sabe o que é? Que hoje tem jogo do Palmeiras, aí não vai dar para ir não. Sabe, hoje tem jantar da família, aí não vai dar para ir não. Então você fica nesse impasse, mas isso já é o seu relacionamento com Deus. Você não percebe, mas já está falando com o Senhor. O Senhor já fala com você através do Espírito Santo. Aí você fica naquele embate. Eu vou ou não vou? Mas esse embate já é a vontade de Deus ou a sua vontade? Aí cabe a você decidir. Mas o relacionamento com Deus já está acontecendo. Você se relaciona com Deus no seu trabalho. Se relaciona com Deus na rua, com irmãos. O relacionamento com o Espírito é em todo momento, em todo tempo. Amém? E Ele é o nosso Consolador. Ele veio aqui então para te consolar. Não é para te fazer carinho na nuca não, tá, meus irmãos? Consolador é para refrigério, é para te consolar, te confortar. É quando você está no momento mais triste e frustrado da sua vida. Ele vem com provisão e graça diante de você, derramando amor. É como se você tivesse com tanta sede, mas tanta sede, sua boca tivesse tão seca, mas tão seca, ele viesse com aquele copo d'água gelado, escorrendo com gelo dentro, ou então com aquele suco de laranja, né, com aquelas pedras de gelo escorrendo ali, vem entregar para você. Esse é o Espírito Santo quando você mais precisa. Ele vem te trazer um suco, ou então para aqueles fãs de Coca-Cola, aquela coca gelada escorrendo com limãozinho dentro, ele vem te entregar no momento de mais sede da sua vida. Quando você comeu aqueles pedaços de pizza, se fartou e está precisando da coca para completar. E o Espírito Santo também vem completar a sua alegria. Ele vem te satisfazer. Assim como você toma coca e come pizza, quantos gostam disso? Assim como você é saciado, você se sente feliz, o Espírito Santo vem te saciar e te fazer feliz também. 4. Ele nos ensinará todas as coisas, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele também te ensina a respeito de como você se comporta, de como você deve agir em determinadas situações, porque não vai ter alguém ali, um pastor, um líder, ou alguém mais maduro na fé, para poder ficar assim, viu, você tem que fazer isso, faz aquilo outro agora vem cá, vem fazer isso. Ainda que isso aconteça, vai ter momentos em que você vai precisar decidir por si só, e sabe quem que vai te ensinar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina a respeito da palavra. O Espírito Santo te ensina a respeito de como criar seus filhos. Te ensina a respeito do seu trabalho. Se você precisar no seu trabalho do Espírito Santo que te ensine algo, creia, ele vai te ensinar. E isso é tudo que o Espírito Santo faz na sua vida, porque tudo que você precisa está contido no Espírito de Deus. Então, se você precisa e tem dúvidas a respeito da sua vida, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua família, o Espírito Santo vai te ensinar o que você precisa fazer. Tudo isso é quando nós nos enchemos do Espírito, mantemos nosso relacionamento com Ele. Quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai saber a lidar com cada uma das situações, vai saber como é que você precisa decidir questões difíceis, até mesmo o trabalho que você vai trabalhar, a faculdade que você vai fazer. Quando nós dependemos de Deus em todas as coisas, até mesmo para comer, o Espírito Santo ele vai falar. Até nas coisas mais simples, das mais complexas, Deus ele pode falar com você. Basta que você busque e saiba, Ele sempre vai ter o melhor para a sua vida. Quantos concordam? Amém?
Quando você busca o ensinar do Espírito, você já está buscando o melhor de Deus para a sua vida. 5. Ele nos lembrará de tudo que Jesus disse. Então, além de nos ensinar a respeito da palavra, ensinar a respeito de Jesus, ensinar a respeito dele mesmo, ele te ensina a orar, ele te ensina tudo. Além disso, ele também nos lembrará de tudo que Jesus disse. Jesus, ele disse para nós termos bom ânimo, para irmos até ele, para que o nosso fardo, o nosso jugo, ele fosse removido. O Senhor, ele disse então que para nós nos achegarmos até ele. O Senhor disse para que nós tivéssemos fé. O Senhor então disse que nós somos amados. Tudo isso ele disse, só que muitas vezes nós esquecemos. Sabe por quê? Porque a sua mente, a minha mente, ela pensa muitas coisas. E se eu perguntar para você, o que você comeu na segunda-feira? Quantos lembram que você comeu na segunda-feira? Difícil. Ou então, se você orou nessa semana, o que você orou na terça quando você orou? Você nem vai lembrar das palavras que você disse. Então, essas coisas são esquecidas. Orações, pessoas que nós conversamos. Eu mesmo, irmão, eu esqueço o seu nome rapidinho. Então, eu tenho que falar 299 vezes para lembrar o seu nome. Então, se por acaso eu esquecer o seu nome, me perdoe. Mas eu tenho esse problema de esquecimento. Eu esqueço de muitas coisas. Só que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Só que não nos faz lembrar só do almoço que a gente vai almoçar, porque isso não é tão relevante. Sabe o que ele vai te lembrar? Ele vai te lembrar que ele tem promessa para a sua vida. Vai te lembrar que aquilo que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Ele vai te lembrar que quando você pensar que você não deseja mais da sua vida, não deseja mais viver, ele vai te lembrar que ele quer que você viva, ele quer que você tenha sonhos, ele quer que você seja feliz na sua vida e na sua família. E lembrar também, sabe do que, irmãos? Não só dessas coisas, mas lembrar de uma última coisa. Lembrar que ele vai voltar. O Espírito Santo, ele te lembra tudo a respeito de Jesus. Mesmo que você não saiba, não esteja nem na palavra. Muitas vezes você pratica coisas que você nem viu na palavra, mas o Espírito Santo, ele te ensina. Por exemplo, quando as pessoas estão carentes e necessitadas de oração. Quando você ora por alguém, você já está fazendo a vontade de Deus, e a palavra nos orienta a orarmos também. Amém, irmãos? E você faz coisas que o Espírito Santo te ensina e te lembra, mas você nem viu ainda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te fará lembrar de tudo que Jesus havia dito. E uma das coisas que ele disse é que ele voltaria para buscar a tua igreja. Ele vem buscar a tua noiva. Hoje é dia de ceia. E nós ceiamos porque nós trazemos à memória aquilo que ele fez. E o que ele fez na minha vida e na sua vida? Morreu por nossos pecados. Amém. Mas muito mais do que isso, nos deu um lugar para nós morarmos. Nos dê um lugar para nós estarmos. Pode abaixar o som um pouquinho e colocar em João 14, 1 ao 4. Esse aqui é o comecinho do capítulo, e Jesus, é a palavra dele para que hoje eu e você, nós lembrássemos também. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não ande ansioso, não se turbe o vosso coração. É o que Jesus, ele quer trazer para a sua vida nessa noite. Presta atenção aqui. É o próprio Senhor falando na sua vida. O que tem turbado o seu coração? O que tem preocupado o seu coração? Ele diz assim para mim e para você: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Então, se não tivesse muitas moradas lá, eu teria dito que não ia ter. Mas eu estou dizendo, vai ter muitas moradas lá, pois eu vou preparar-vos lugar. Você tem um lugar para descansar. Você tem um lugar de repouso. Você tem uma esperança para poder esperar. E não são nas coisas daqui. São nas coisas dos céus. O Senhor, quando Ele disse aqui, Ele estava na terra. Ele estava falando assim: eu vou voltar lá nos céus, vou preparar-vos lugar. Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Não sei se o seu travesseiro tem sido lugar de descanso, ou a sua casa tem sido lugar de refúgio. Mas se é, Deus tem preparado muito melhor também. Mas se não é um lugar de refúgio, a sua própria casa, saiba que Deus tem vos preparado lugar. Tem um lugarzinho reservado para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Tem um lugar para você ficar. Então não se turbe o vosso coração. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor ele não tem um puxadinho para fazer para você. O Senhor não tem ali um cantinho para te dar. Ele vai receber nele mesmo. Nós estamos contidos em Jesus. Nosso lugar é no coração de Jesus. E onde Ele está, nós vamos estar também. O Senhor, Ele não tem um lugar ali, lá na outra esquina para você, Ele é aqui. Ele tem um lugar junto com Ele na sua vida também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé fala, como é que eu vou saber o caminho? E então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não sei quais têm sido os seus caminhos, mas o Senhor tem um caminho preparado já. Basta você escolher, eu quero ou não caminhar esse caminho? Eu quero ou não caminhar nessa verdade, ou eu quero ou não receber dessa vida? É a sua escolha. E nessa noite eu quero deixar você livre para poder escolher. E antes disso, gostaria que você pudesse receber um folder nosso. É um presente que nós vamos te dar nessa noite, que tem uma balinha ali, para você desfrutar, antes de nós fazermos uma oração. E eu gostaria que você que nunca recebeu um folder nosso, você pudesse receber, ergue suas mãos. Você que nunca recebeu, ergue sua mão. Isso. Aí os irmãos vão te entregar. Amém?